Paz do Senhor a todos, meus irmãos queridos, os irmãos que estão em casa também, Deus abençoe a todos vocês. Nós vamos continuar o estudo do projeto Semear. Vamos orar ao Senhor e nós já vamos fazer uma recapitulação aqui. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te bendizemos por tudo. Tu és santo, Senhor, merecedor de toda glória, de todo louvor. Estamos aqui, Senhor, para aprender de Ti. Nada merecemos, mas pela Tua graça e misericórdia, o Senhor concedeu, Pai, esse privilégio. Pedimos a Ti, Senhor, fala através do Teu Espírito a cada coração, que possamos essa manhã ter, Senhor, os ouvidos aguçados para entender a Tua palavra, que Teu Espírito trabalhe, Senhor, em cada palavra, em cada frase, em cada texto bíblico. Fala com as crianças, fala com os adultos, fala com os jovens, com todos nós. Precisamos a cada dia ouvir Tua voz, Senhor. Nós Te bendizemos por esse privilégio, pela alegria da salvação e Te louvamos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, nós vamos continuar. Eu não sei se é eu ou está quente mesmo. Está quente mesmo? Não é andropausa minha não, né? Eu estou aqui e o óculos só embaça. Vamos lá. Que página que nós paramos? Quem lembra aí? Quem marcou? 5. Foi 5? Eu não li alguma coisa. Acho que foi na 6, foi, irmão? Tajano. Mas vamos recapitular, tá bom? Algumas coisas aqui, porque eu sei que como não acabamos a aula, eu sei que alguma coisa nós esquecemos, né? O tema de princípio era a religião da folha de figueira, né? Nós lemos Gênesis 3, do 1 ao 7, que fala sobre o momento que o ser humano, os nossos pais pecaram, comeram da fruta, né? Que não era para comer. E a revista, nós vimos na semana passada, estou recapitulando, tá? Nós vimos a semana passada que o ser humano, como diz a revista, se esforça para chegar a Deus. Aí eu trouxe uma vertente que o ser humano que está no mundo, ele não quer saber de Deus, ele quer saber de realizar os seus deleites, né? A sua vontade, o seu querer, né? Tanto é que o homem, quando pecou no jardim, o que aconteceu com eles? Eles se esconderam de Deus, vergonhosos, sabedouros que cometeram algum delito contra Deus, né? Em Romanos 3,11 diz que não há ninguém que busque a Deus. Então, primeira coisa, o ser humano ele quer se afastar de Deus para pecar à vontade, para as suas obras más não ser manifesta, como diz as Escrituras. Mas, olhando para a vertente da revista, o ser humano busca a Deus e às vezes desvirtua essa busca. Então, quando o ser humano busca a Deus? Quando ele olha para a natureza, vê que um Deus o criou e começa a buscar a Deus. Mas às vezes busca deuses estranhos, dentro de si, a imagem de Deus. Nós somos espirituais também, queremos buscar algo divino, então buscamos a Deus de maneira errada. Mas muitas vezes, pessoas que vêm para a igreja evangélica, buscam a Deus por algumas coisas, alguns por obras, se assemelhando à igreja católica, né? Pensando que as suas obras vão fazer ele um pouquinho mais merecedor do céu. Tem alguns que estão aí fora que dizem eu sou bom, né? Aí eu falei na semana passada. Então nós temos 2 caminhos, um caminho que é Jesus e um caminho do ser bom. Os 2 caminhos vão para o céu, sim ou não? Não, né? Então tiramos a bondade aí, porque muitas pessoas boas para o mundo, ele é um cara do bem, né? Então para muitos aí fora esse caminho vai para o céu, mas não, só o caminho que é Jesus Cristo. Então, pessoas boas não são merecedoras de nada. Nós falamos sobre religião, a pessoa pensa que está na religião ou tradição dos pais lhe fazem merecedores de alguma coisa. Lembra o texto que nós lemos?
chegaram para Jesus e disseram assim, ó, nós temos como pai Abraão, né? Então a gente sempre quer, por tradição, dizer que somos merecedores de alguma coisa, né? Ah, eu faço boas obras, né? Aí cai também no catolicismo de novo, né? Ou de outras obras aí, né? De outras obras para ser salvo, né? Nós falamos a semana passada, nós vimos o que Paulo fala da salvação, o que Tiago fala da salvação, o que Paulo fala da fé e obras, o que Tiago fala da fé e das obras, né? Não estão em choque, eles estão falando de momentos diferentes, mas a mesma coisa. A fé é o que salva, não as obras. Mas Paulo fala assim em Efésios 2, mas Deus nos criou para boas obras. Então é a fé que salvou e as boas obras que o cristão tem que fazer, não para ser salvo. Tiago fala a mesma coisa. Você fala que tem fé, cadê as suas obras? Porque é pela obra, irmão, que eu conheço quem tem fé, quem é realmente um filho de Deus, que ama Deus. Eu não posso chegar para vocês e falar assim, eu tenho fé, e você não vê nada, eu não faço nada para Deus, passo 5, 10 anos, não faço nada. Que fé que o Alexandre tem? Ele não faz nada, não se dedica, que fé? A fé é demonstrada por obras, não a título de salvação, mas uma demonstração que tem fé. Nós falamos isso na semana passada. Falamos da origem, a salvação tem a origem em Cristo Jesus, tão somente. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. 1 Timóteo 2,5, né? E por aí vai. A obra de salvação é trabalho exclusivamente de Deus, né? A Bíblia fala que Deus deu o seu Filho, em João 3,16, em 1 João 4,19, nos amamos porque Ele nos amou primeiro. Em João 6,44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Nós falamos um pouquinho de fé, né? Aceitar os planos de Deus pela fé, está na página da revista, é que a minha aqui está 7, pode ser a 6 de vocês, tá? Aí eu fiz o contraponto, mas os demônios também creem, né? Os demônios creem. Então qual a diferença entre você que crê e os demônios? A nossa crença é uma crença verdadeira em Deus, nossa fé é a fé verdadeira, e que vem a obediência na sequência. Os demônios não obedecem, ele crê na existência de Deus, sabe que Deus os criou, mas não obedece, né? Então, para você ver que a crença apenas em Deus não salva. Então, eu tenho Deus. Eu tinha uma pessoa, amiga que fala, eu tenho, né? Que fala, eu tenho Deus no meu coração, mas não vai para a igreja, não conhece as escrituras, passa na frente de um cemitério, já faz a cruz, né? Passa na igreja, já faz a cruz. Eu não consigo entender, né? Por que no cemitério faz a cruz e na igreja faz a cruz? Eu quero dizer, irmão, é porque eu quero dizer o que? Não basta dizer que apenas crê, né? É o depois, nós falamos em aulas anteriores, né? É fazer a vontade do Pai e aí vai em diante, né? Nós falamos do sacrifício inocente que Cristo fez por nós, né? O ato de Adão e Eva cobrir a sua nudez com aquela folha não foi o bastante para Deus, né? E teve que morrer alguém. Quem foi que morreu? Jesus. E no tempo lá de Gênesis, quem que morreu? Para Deus cobrir a nudez de Adão e Eva? Um animal, né? E ali fez a vestimenta, prefigurando o Cristo que viria depois, né, para nós, tá bom? Porque eles tinham que morrer mesmo, é uma verdade, eles tinham que morrer. Mas Deus, pela sua misericórdia, já tinha desde a fundação do mundo, dentro dos seus planos, da sua providência divina, já tinha desde a fundação mencionado que Cristo iria morrer, né? Então, mas eles mereciam morrer no momento mesmo. Mas morreu um animal naquela época. Mas depois Cristo foi o nosso sacrifício inocente.
nós falamos a semana passada, né? Nós falamos da provisão temporária e incompleta de Deus, que era o sacrifício, 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 sacrifícios. Era triste, né, ver tantas mortes. Eu tenho aí uns 10 minutinhos só falando sobre recapitulação, irmão, mas só para você relembrar o que nós falamos, né? Quando o animal ia ser morto, o ofertante levantava as mãos e ali, num ato de transferência, vamos dizer assim, né? Eu que era para morrer, mas o animal morreu no meu lugar, né? Era uma coisa, Deus, a Bíblia nos menciona que Deus, ele não se agradava em sacrifício, né? Em Hebreus 10, 6, diz que ele não se agradava em holocausto, mas era difícil para o ser humano olhar as mortes dos animais, e difícil para Deus também. Não era o prazer de Deus no bichinho ser morto, era para o ser humano ser morto. Depois o seu filho veio e morreu por nós. Sacrifício pesaroso, difícil para nós e para o próprio Pai. Tá bom? Eu acho que em suma é isso aí, irmão. Falando um pouquinho sobre a ira. Deixa eu ver aqui, onde eu começo aqui. Eu sei que nós lemos Romanos, isso eu lembro muito bem que nós lemos Romanos 3, 24 a 26, e lemos Hebreus também, Hebreus 10, né? Deixa eu só me situar aqui, para a gente ir a partir daqui. Era aqui, achei. Irmãos, eu acho que é na página 6, me ajuda aí, irmão João. Tem dois textos no meio aí, Romanos 3, 24 a 26, e do lado Hebreus 10, 4 a 14. Acharam aí? Acharam? É 6 mesmo? É isso ou não? Ou é 7? Tá bom. Eu vou continuar daí, tá? Então, página 7. Todo juízo que era legalmente contra a raça humana inteira. Achou? Todo juízo que era legalmente contra a raça humana inteira, por causa do pecado contra Deus, caiu sobre Jesus. Ele suportou o julgamento de Deus contra o pecado, que foi a morte em si mesmo, Jesus. Neste ato, a ira de Deus contra o pecado foi satisfeita e afastada. Por isso, a obra de salvação de Cristo é chamada de propiciação, isto é, que faz tornar favorável. Isso quer dizer propiciação, é um meio favorável. Aí ele vai trazer os versos aí. 1 João 4,10. Nisto está a caridade, né? É uma versão mais antiga, irmão, é amor, né? Nisso está o amor. Até eu faço aqui um adendo, um parênteses. Quando for comprar uma Bíblia, procura uma versão mais nova, tá bom? Às vezes pega uma versão ARC, Almeida Revista e Corrigida, que é bem antiga, às vezes dificulta para você ler algumas palavras difíceis, né? E aqui a palavra melhor é amor. Então pega uma versão transformadora, pega a NVI, pega a Nova Almeida, que é boa. A Nova Almeida, por que eu gosto de indicar? Porque ela é da Almeida, então ela vem trazendo coisas da antiga, mas mudando alguns termos, né? Para quem gosta da Almeida, né? Revista Almeida. Aí você, Ferreira de Almeida, né? O nome, né? Aí você traz, mas tem outras também boas, importantes aí. Desculpa antes. Eu ia perguntar qual você indicar. Obrigado. Então nisso está o amor, em que nós tenhamos amados a Deus, mas não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho para a propiciação pelos nossos pecados. Em João 3,36, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Romanos 6,23.
porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus nosso Senhor. 1 Pedro 2, 24 e 25. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fomos sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Perdão. Conclusão. Em Jesus Cristo, Deus proveu os meios pelo qual o homem pecador pode entrar em harmonia e boa posição com Ele. Em consequência, todos quantos se arrependem do seu pecado e aceitam o sacrifício de Cristo Jesus em seu favor, recebem um novo nascimento ou regeneração. São os que nascem do Espírito, nascem do alto. Perdão, moço. João 3, do 1 ao 6. Nós vamos ler esse texto daqui a pouco, tá? O que é nascido do Espírito tem seu espírito recriado. Nós vamos ver o que é recriado aqui dentro de si. E torna-se filho de Deus. A Bíblia é muito clara. Ou pertencemos a Cristo e somos descendentes dos santos, ou o diabo é nosso pai e somos descendentes da serpente. Eu vou continuar aqui, mas só uma coisa importante, dizendo da clareza das Escrituras. Ou pertencemos a Cristo, ou o nosso pai é o diabo. Não tem meio termo, né? Pensa no muro, eu já falei algumas vezes, pensa no muro, de um lado é Cristo, do outro lado está o diabo. Então quem está aqui é de Deus, e quem está aqui é do diabo. E quem estiver em cima do muro, hein, irmão Zé? Quem estiver em cima do muro, me ajuda aí. É do diabo, obrigado, irmão. Porque não tem meio termo, né? Eu ia falar isso, Toninho, logo mais para frente, do radicalismo que as pessoas querem trazer para nós, nos afrontando, né? Ah, vocês são exclusivistas, é só os crentes que vão para o céu. É até chato, né? Você está no meio dessas pessoas, puxa vida, é ruim ser radical para alguma coisa, né? Às vezes eu falo alguma coisa aqui errada, eu falo assim, aquelas pessoas, todas aquelas pessoas, mas, alguma daquelas pessoas, né? E às vezes a gente fala isso, né, Toninho? Não, só os crentes vão para o céu. Parece uma coisa esquisita, né? Mas a gente sabe perante as Escrituras que é somente a Cristo, é o único caminho. Isso é ser exclusivista. É por isso que aí fora é difícil engolir os evangélicos, porque a gente vai contra o pecado deles. Não é Jesus e mais alguém, é só Jesus, é só as Escrituras, não, tradição não. Você entende, irmão? É difícil, né, Toninho? Tem a gente por pessoas extremistas, né? Só falta igualar a gente com os muçulmanos e por aí vai, né? Então isso é importante. Então, deixa eu terminar aqui, João 8, 4, 4. Vós tende por pai ao diabo. Olha que palavras duras, né? Que Jesus disse aqui. E quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é um homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Aqui ele traz 1 João 3, 7 a 9, João 3, 14 a 21. Em Jesus o homem pode ter a confiança de ser aceito por Deus, porque ele, Jesus, é o Cordeiro, que se doou por amor
para que através da sua morte o homem vivesse a sua vida. Em João 10:10, a parte B, eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Deixa eu falar algumas coisas aqui, antes de entrar no próximo estudo 3, né? Que é sobre os fundamentos. Você vê que tem muita coisa aqui. Oi? Está lendo a página 8? Porque nós não temos a página 8, da 7 para 9. Todos os textos que eu li aqui não tem aí? Tem primeiro, João. Tá bom. 1 Pedro 2:4? Na página 7, é o último, é 1 Pedro 2:4. Não. Depois vai para o novo nascimento, página 9. Tem a página 8. Eu acho que é só questão de número, porque a 8 está, o que é o novo nascimento, né? É isso? Não li essa parte? Eu acho que a cópia talvez não foi feita por mim. Teve vários textos aí, né, que não foram. A gente vai ler alguma coisinha aqui. Vamos com calma aqui então, tá? A gente vai voltar nesses textos que eu li aqui sem problema nenhum. Não vamos nos apressar não. O que é importante não é passar rápido pelos textos, né? É talvez tirar dúvidas e com mais calma. Quem não tem 1 João 4:10, abra aí na Bíblia, João 4:10. Pode ler aí para mim, quem tiver na revista, eu creio que está, né, de alguns aí. Pode ler. 4:10. Leia para nós. Primeira. 1 João 4:10. Isto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Ótimo. Na sequência, na revista aí, está João 3:36. Eu vou ler João e depois Efésios. Mas qual que é a situação do ser humano, irmão? O que os adolescentes, os jovens pensam hoje? Deus olhando para o ser humano. Se você olhar em João 3:36, dá para você ver como que é o pensamento de Deus para com a humanidade. Deus ama e tem os seus, e Deus vai salvar os seus, ótimo. Mas como que Deus olha para a humanidade? João 3:36, tudo bem, a gente leu 1 João 4:10, que Deus aqui, Ele mostra o amor, não é? Ele mostra o seu amor para conosco. Mas logo aqui a revista traz, a apostila, João 3:36, que diz assim, ó, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a bondade de Deus. É isso? A ira, né? Abra aí Efésios 2:3. Efésios 2:3. Diz assim, Efésios 2:3. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Paulo fala aqui que assim ele como os outros antes que não tinha Cristo, e Paulo era um radical lá, né, no judaísmo, né, mas fala que ele era filho da ira. Então nós lemos João 3:36 e Efésios 2:3
Aqueles que não querem Jesus, irmão, Deus está irado com eles. Eles são relutantes por querer a Cristo, Deus está irado. Ah, mas minha amiguinha, né, que é tão boa, mas eu falo de Jesus para ela e ela fala um monte de coisa, mas ela é boa, Deus vai no final salvá-la, né, pela sua bondade. É aquilo que nós falamos anteriormente de pessoa boa, né? Não, irmãos, lembra sempre que a humanidade, a ira de Deus sobre a humanidade que nega o seu filho. Eu sei que os judeus, Deus os elegeu, a nação, instrumentalmente antes, né, para ser a nação onde a glória de Deus ia ser vista, ser ali propagada, era ali. Mas hoje, os judeus, por terem Deus, essa escolha instrumental anteriormente, por serem simplesmente judeus, vocês acham que eles são salvos? Você acha que a ira de Deus está sobre eles? Sim, irmão, a ira de Deus está sobre eles, que negam a Jesus. Não só sobre eles, gentios, judeus, mas sobre os gentios que negam a torto e a direita a Jesus. A ira de Deus está sobre eles, por isso que precisam de Jesus. Porque a ira, e um dia ela será derramada nesse mundo, né? Nós precisamos, o único caminho e a porta é Jesus, não tem onde correr. Não tem. Pode fazer qualquer esforço humano e colocar outra pessoa aí no lugar de Jesus, ou co-autor com Jesus, que não vai resolver nada, né? Ele traz aqui 1 Pedro 2, 24 e 25, né? Sabe o que é interessante? Está na revista aí, não está? 1 Pedro 2, 24 e 25. Só deixa eu ler de novo para vocês. Eu vou fazer aqui um contraponto com Efésios. Se estiver aberto Efésios, deixa aberto ainda. Primeiro, eu vou ler 1 Pedro 2, 24 e 25. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas feridas fomos sarados, porque éramos como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Aí diz assim, ó, nós estávamos mortos para o pecado, né? Nosso pecado, ele levou sobre si no madeiro nossos pecados, para que mortos para o pecado. Agora, se você olhar em Efésios 2, 1, ele lhe deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados. Olha que interessante, né? Paulo fala em Efésios que nós estávamos mortos no pecado, não é? E Pedro aqui já fala assim, ó, nós agora estamos mortos para o pecado. Esse artigo aí, né, que é tão importante, né? Então, ó, nós estávamos mortos no pecado, agora quando Cristo entra em nossa vida, nós estamos mortos para o pecado. Cristo entrou, mudou. E se mudou realmente, no decorrer dos anos, eu demonstro que realmente estou morto para o pecado. O pecado não é cometido por mim em todos os momentos e segundos, mas por um acidente. Minha vida é inteira de busca a Deus. Então aí eu demonstro o que Pedro fala aqui, 2,24, né? Estou morto para o pecado, não estou morto no pecado. Tá bom? Ele vai trazer aqui, tem a conclusão. Ele traz aqui, irmão, tem alguma dúvida para vocês? Vai trazer depois a revista, né, mais para frente, Novo Nascimento, Regeneração, né, Nascer do Alto. Ele traz aqui um texto conhecidíssimo lá em João 3, de Nicodemos, né, que Nicodemos vai ver Jesus. Abra lá João 3, verso 1 em diante. João 3. Do 1 ao 6.
Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora, olha a expressão de Nicodemos. Como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. É até o verso 6, né? Não, por isso que nós não podemos nos enganar, porque a gente pode estar na igreja anos e após ano, uma vida muito morna na presença de Deus, de nenhuma mudança real, né? De nenhuma mudança. Talvez eu entendi o Evangelho, talvez eu tive uma conversão de fato, mas aí veio uma mornidão na minha vida. Ou eu nunca entendi, eu não aceitei Jesus de fato. Estou na igreja, esquenta banco, porque é gostoso estar com os irmãos, né? Tem que tomar muito cuidado, porque Jesus deixou claro aqui. Nicodemos, ele era um mestre lá, né? Alguns dizem que ele foi ter a noite com vergonha, né? A Bíblia não menciona que ele foi ter a noite com vergonha, mas que dizem que ele foi ter com Jesus a noite por vergonha. Jesus foi bem claro, ó: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Alguns falam que a água é o batismo, o Espírito é o batismo do Espírito Santo, né? A água é o batismo nas águas, mas não se pegue a isso. Água e Espírito quer dizer um novo nascimento. Se você pegar Isaías 44:3, é mais ou menos isso que fala: porque derramarei água sobre o chão sedento e torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu Espírito. Então ter a água aí é sinônimo do Espírito, não o batismo nas águas, tá? Então, água e Espírito é essa mudança de mente, de vida, é um ser transformado realmente. Tá bom, irmãos? Quer falar alguma coisa aqui? Não? Alguma dúvida? Então tá bom. Ok. Tem mais textos aqui. Que pena que não dá. A gente queria ler todos, né? Deixa eu ver o que eu faço aqui. 1, 2, 3, 4 textos para ler. Na revista, irmão, na página, eu não sei que página é de vocês, diz que o que é nascido do Espírito tem o Espírito recriado, né? Entende esse recriado aí de uma nova intensidade do que o Espírito de Deus em você. Então o Espírito dentro de você o vivifica, porque nós estávamos mortos em delitos e pecados, estávamos mortos no pecado, e agora nós estamos mortos para o pecado. É essa vivificação que só o Espírito de Deus faz, não é por força nossa, tá? Mas Alexandre, depois nós não vamos buscar mais a Deus em oração, não vamos jejuar, não vamos estar na igreja, não vamos estar crescendo, e é isso aí, nós vamos estar. Mas aquele, sabe, você vai ligar alguma coisa da tomada, lá, on, né, off, sabe, você vai clicar no off, esse no on, para ligar, isso é Deus em nossa vida. A luz vem em nós, porque Deus que ligou a tomada, nos despertou, nos deu vida. Aí a partir daí, não é que a gente não decidiu aqui, decidimos. Mas por que decidimos? Porque Deus veio e iluminou o nosso ser, irmão. Aí a partir daí você cria um viver diário com Cristo, uma fé maior ou menor, busca mais intensa ou não, uma crença maior em Deus ou não, tá bom? Então isso aqui é nesse sentido aí, né? Se a gente pode ler 2 Coríntios 5,17, que você conhece muito bem, não precisa abrir agora, que fala que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, né? Eis que tudo se fizeram novas, né? Um texto que é importante para ler, deixa eu ver se ele está aqui.
Não está aqui. Como? Obrigado. Abra aí comigo em João 8, aqui está 44 na revista. Mas vamos ler João 8, 34, 36. 34 a 36. Respondeu Jesus: em verdade lhe digo, que todo o que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa. O filho sim, fica sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. Uma coisa que nós ouvimos muito, irmão. Então, se o filho vos libertar, verdadeiramente seremos livres. Verdadeiramente livres. Se o filho nos libertar. Uma coisa que a gente ouve, Toninho, a torta e a direita é o quê? Os cristãos não podem fazer nada, não podem beber, não podem fumar, não pode ter relação com outra pessoa que não seja seu cônjuge. Não pode ir em festas, né? Festa a gente vai, né? Mas toca um monte de coisa que eles fazem aí. Mas você já parou para pensar, né? Que quem é realmente livre somos nós. Vê essa pessoa, se ela consegue falar assim, hoje eu levantei e não vou mais para o boteco, não vou encher a cara. Hoje parei, não vou fumar mais. Hoje, ele pode até parar, né, conseguir parar, mas vem com outro vício. Hoje deixei de se drogar. Hoje não vou trair mais minha esposa ou meu esposo. Eles conseguem fazer isso, irmão? Não conseguem, né? Não consegue, irmão. Dificílimo. Por quê? Porque é o pecado reinando, né? Ele está no pecado, não mortos para. Agora a gente decide, né, Torinho? A gente pode decidir. Para nós isso não é importante, mas para eles nós somos escravos. E a gente sabe que verdadeiramente quem é escravo é ele, porque nós somos verdadeiramente livres e podemos decidir optar por Cristo Jesus, né? Sem vícios, né? Então, isso é muito importante, esse texto aí. Gálatas 5,13 diz a mesma coisa. Nós somos chamados à liberdade. Só que tem um porém muito importante, irmão. Essa liberdade que nós... Vamos dizer assim, é meio ruim isso que eu vou falar, deixa eu ver uma palavra certa. No Antigo Testamento, em comparação com o Novo Testamento, depois de Cristo, Ronaldo, era mais difícil para servir a Deus lá no Antigo, aquele monte de regras, ou servir a Cristo agora com menos regras, em comparação com o Antigo Testamento, as leis, e mais leis e mais leis. Qual que era mais difícil para servir a Deus? Eu entendo assim que era o Antigo, com aquele monte de regras, não é? Aí veio o Novo Testamento, e Paulo falou assim, não precisa guardar o sábado, não precisa você guardar festas, lua nova, né? Não precisa se guardar rituais da lei. Nós estamos livres em Cristo Jesus. Mas em Gálatas, Paulo fala assim, toma cuidado para não usar essa sua liberdade para dar ocasião à carne. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Somos livres. E às vezes essa liberdade, irmão, nós podemos errar. Mas nós somos presos em Cristo Jesus, assim como o povo do antigo era preso em Cristo Jesus. Por amor, eu quero dizer, né? Nós estamos livres, mas nós estamos agarrados a Ele, né? E não podemos usar essa liberdade para poder fazer o que nós queremos, porque o espírito recriado tem amor e paixão pelas coisas de Deus. O espírito não recriado, que não teve um encontro com Jesus, ele não tem desejo de buscar as coisas de Deus, irmão. Não tem desejo. Não tem desejo. Pois não, Toninho? Dessa maneira, nós, tudo bem, Jesus nos libertou, certo? Somos livres. Mas cabe a nós, a gente pode voltar a pecar de novo e aquela liberdade ela caiu por terra. A gente volta a ser escravo de novo do pecado. Isso cabe a gente. A gente tem esse poder. Aquele que aceitou Jesus realmente procura. Não que nós não erramos, mas nós procuramos de uma maneira, né? Assim, mais ardente cada vez mais, procurar manter essa liberdade. Mas se nós continuarmos dessa maneira, né, sem buscar Cristo constantemente, vai chegar a hora nós erramos e
continua no zerão, então aquela liberdade caiu por terra. Eu vejo dessa maneira. E nós vamos voltar de novo, aquelas pessoas que foram libertas um dia, e elas continuaram, elas sabem que são libertas, mas continuaram no pecado, então aquela liberdade caiu por terra, e nós vamos voltar a ser presos de novo no pecado. Eu vejo dessa maneira. Com certeza, né? Porque, irmão, a velha criatura ela sempre quer para se ressuscitar, né? Não é assim? Ela vem com intensidade. Lembra que a nossa luta nessa vida é sempre aquela corda puxando para um lado para o outro. E a intensidade do pecado é muito forte, né? Então a gente tem que vencê-la, não é fácil, né? Ninguém fala que é fácil. Mas é difícil esse enfrentamento, é uma guerra, né? Mas é uma guerra que nós conseguimos vencer com o Espírito Santo, né? Não ter vergonha de pedir perdão, né, Toninho? Isso que você falou, né? Pedir perdão, não deixar, não cair totalmente no pecado e se afundar. É difícil sair depois, né, Toninho? Quanto mais você deixa e vai não pedindo perdão e cometendo, é difícil você realmente se restabelecer. É muito difícil, né? É muito difícil. Há cargos, por exemplo, pastores que caíram em adultério, por exemplo, né? Eles, claro, reconheceram, voltaram a estar em comunhão com a igreja, né? Mas, por exemplo, tem uma sequela aí, né, Toninho? Tem uma sequela muito grande, né? No meu ver, não no ver dos pastores, que eu não sei o pensamento do Anderson, do pastor Mauro, no meu ver, essa pessoa não poderia ser mais pastor, mas seria um irmão aqui conosco. Então tem as sequelas, aquela xícara, né, que está realmente lá. Como ele vai ensinar depois para os casais? O que ele vai falar? Ele é perdoado, sim, mas cada cargo há um preço, né? Cada cargo há um preço. Vamos lá. Eu tenho mais texto aqui, irmão. Depois você lê em casa. Ele traz aqui João, 1 João 3, 7 a 9. Ele traz o Evangelho de João 3, 14 a 21. Tá bom? Ele traz esses textos aqui, né? Esse é o que eu gosto de mencionar, João 3, acho que não está, 3, 7 a 9, que fala: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, né? Não vive na prática do pecado. Vamos para o estudo 3. Vocês têm aí essa folha? Estudo 3. Que página que está de vocês aí? 9, 10? 9? Fundamentos. Fundamentos. Tá bom. Salmos 40, de 1 a 3. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Ele vai falar então de fundamentos, irmão. Esse texto aqui, base, por que ele pegou esse texto? Porque Davi, esse salmo é de Davi. Davi, ele menciona que Deus tirou ele de um charco de lodo, né? De um charco horrível, mas é é lago, né? Na verdade, um lago horrível. Na minha está como aqui, né? Tirou-me, que interessante, na Nova Almeida, tirou-me de um poço de perdição. É bem diferente, né? Aqui, tirou-me de um lago horrível, um charco de lodo, né? E aqui ele fala de atoleiro de lama, ou seja, não tem estabilidade numa lama, no atoleiro, né? Você não tem estabilidade nenhuma. E ele menciona que pôs os pés dele, que o Senhor pôs os pés na rocha, né? Nós não sabemos por que Davi escreveu esses salmos nessa entonação aqui. Talvez ele estava enfermo e Deus o deu o livramento. Talvez ele estava com medo da morte, de alguma batalha, né? Algum pecado em si. Ou talvez na sua experiência com Deus, de uma conversão genuína. Deus me tirou desse charco de lodo, desse lago, e realmente pôs meus pés na rocha. Então, o que esse estudo vai trabalhar agora é sobre fundação.
fundamentos, né? E Davi, irmão, a gente pode pegar Davi, os fundamentos de Davi, vamos dizer assim, né? Davi, em toda a sua vida, ele teve um fundamento sólido no Deus dele, sólido. Por mais que ele pecou, teve oscilações no seu reino, na sua vida, né? Teve ali o caso com Batseba, matou Urias, teve o censo, né, que ele foi contar ao povo para se engrandecer, e outros pecados mais, né? Mas o fundamento que Davi tinha em Deus era muito forte. As bases dele eram na pedra, porque em nenhum momento ele trocou Deus por outros deuses, em nenhum momento. Pega a vida de Salomão e a vida de Davi. Salomão, por mais que teve sabedoria, mais que todos os reinos, todos os reis, ele, em certo momento da vida, ele vacilou seus pés. Davi, não, o Deus dele era o Deus de Israel e acabou. Não olhou para outros deuses. Mas Salomão, ele começou a levantar nos lugares altos, altares para os deuses das mulheres dele, que ele tinha 1000 mulheres, né, ao todo. Então, ele, na sua vida, ele vacilou, né? Errados, pecados, teve os dois, mas Davi não trocou Deus por outros deuses. Salomão, né, a gente crê que no final da sua vida ele se converteu, né, conforme Eclesiastes, alguma passagem ali, a gente crê, mas foi feia. Então, o fundamento de Davi nem se compara com Salomão, né? Olha o que diz da revista aí. O que determina a força de um edifício é a profundidade e a composição do alicerce. Se um alicerce for falho ou insuficiente, o edifício estará sujeito a ceder. E é por isso que as escrituras usam o quadro de um edifício para descrever nossa vida. Ele vai trazer agora Lucas, que é os dois fundamentos, né? Lucas 6, 47 e 49. Irmão, a construção, ela é muito importante, né? Está aqui o Walter que o diga, e outros irmãos que trabalham em construção. Você vê hoje em dia umas pessoas que falam que são profissionais nessa área e não são. E falam que sabem o serviço e não sabem, mas falam que sabem. Aí depois de tudo pronto, né, você vê como que eles fizeram a parede. Você vai furar a parede, só tem areia. Você vai ver as coisas tortas. Em casa o pessoal colocou umas vigas lá no canto de lavanderia, que só Deus dá para vocês verem. Só Deus, né? Então, irmão, uma casa bem edificada, solidificada, é o que está aqui agora em Lucas 6, 47. Né? Os nossos irmãos morreram na fogueira e crucificados porque eles tinham um fundamento sólido em Cristo Jesus. Porque não, ninguém morreria se não tivesse fundamento. Olha o que diz aí em Lucas 6, 47 a 49. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e a conserva, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto e a corrente daquela casa, né? E não o pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Observe que o edifício aqui está figurando a vida do homem, que dá ou não ouvidos à palavra de Deus. Sendo assim, o que determina nossa estrutura espiritual são as nossas escolhas. Da mesma forma, ao construirmos nossas casas, escolhemos materiais de primeira. Também, se quisermos vida espiritual sólida,
para a eternidade, devemos estar atentos sobre o fundamento, sobre que fundamentos estamos, né? Esse texto aqui que nós lemos de Lucas 6,46, irmão, né? Ela é bem simples, né? Porque, quem constrói sua casa, com alicerces bons sobre a rocha, pode vir o que for e ela vai estar ali. Agora, aquele que constrói sua casa sem alicerces, vai ser grande a ruína, como está aqui, né? E tudo isso Jesus mencionou por quê? Porque está no verso 48, 46, né? Porque eles não fazem o que Jesus manda, né? Aqui está um pouquinho diferente, né? Aqui não tem, né, o 46, aqui está 47, mas vê aí o 46, porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu vos mando. Aí Jesus começou a contar esses dois fundamentos aí. O que é casa na rocha? É aqueles que ouvem a palavra e as praticam. O que é a casa sem alicerce, ou um alicerce ruim? É aqueles que ouvem a palavra e não as praticam, né? Então o importante não é só ouvir, irmão. É muito importante ouvir, mas a prática, essa que é importante, não é? Jesus vai falar assim, naquele dia: apartai-vos de mim, não é? Para quem que ele falou isso? Para os ímpios? Não, irmão. Para aqueles que diziam, né? Aqueles que falavam Senhor, Senhor. Quem é que fala Senhor, Senhor? É o ímpio? É os crentes, né? Nós estávamos ali expulsando demônios, fazendo maravilhas em teu nome, né? É o tipo das pessoas que só ouviam, mas não praticavam, irmão. É por isso, irmão, que milagres, Deus usa qualquer vaso, qualquer pessoa. Ele usou uma jumenta, Ele usa qualquer um de nós. Posso estar firme com o Senhor, ou posso não estar firme. Posso ser um crente verdadeiro ou não um crente verdadeiro. Deus usa quem Ele quer. Salvação é a parte, né? Então, é isso que é importante para nós termos em mente, né? Sobre esse fundamento. Ele traz aqui Judas, né? Judas só tem um capítulo na apostila. Judas, verso 20 e 21. Eu acabo aqui, tá bom? Aí a gente deixa, começamos agora, mas a gente, os fundamentos, né? Mas nós continuamos depois. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna. Jesus Cristo, fundamento firme. Eu deixo isso aqui para a semana que vem, mas olha o que ele traz em Judas. Judas fala sobre edificando na fé, ele fala de oração, mantendo-se no amor, né? Aqui ele fala, né? Conservai-vos no amor, na caridade, né? Então mantenham-se no amor, esperando a misericórdia, né? Então, edificados na fé, orando, amor e esperando, né? A salvação é pela fé. Após a salvação, não após a salvação, dia após dia nós temos que viver uma vida de oração, não esquecer do amor para com o próximo e sempre no aguardo do Senhor, né? Esse versículo de Judas é riquíssimo, né? Porque há 2 versículos, né? Porque nos fala essas preciosidades aqui, né? Um cristão, ele não espera no ser humano. Maldito o homem que confia no homem, não é? Que faz o seu braço, que o faz o homem de apoio, né? Não é que a gente não pode confiar no homem, a gente pode confiar no homem, desconfiando. Mas o que diz o texto é o que? A nossa esperança tem que estar depositada em Jesus.
Às vezes a gente abre uma empresa e ali faz sociedade. Às vezes no serviço são amigos e ali um desaponta o outro, né? Às vezes tem cristão, irmão, que são apegados em demasia com o pastor, idolatram o pastor antes. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, irmão, né? A gente vê várias pessoas, várias igrejas assim, toma muito cuidado, né? A nossa idolatria é para com Deus, né? Jesus, a Trindade, né? Não negligenciando os pastores, né? Não. O respeito que nós temos que ter por eles, ouvi-los, né? Orar por eles, ver que eles dedicam a vida para fazer a obra de Deus, né? Nada contra, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, irmão. A nossa esperança está nas misericórdias de Deus. Tá bom, irmãos? A gente continua aí os fundamentos, que é muito importante. Nós vamos falar algumas coisas importantes aqui dos fundamentos, tá bom? Quer falar alguma coisa, meus irmãos? Não? Vamos encerrar. Eu sei que muitos estão cansados ontem pelo dia difícil que vocês tiveram ontem. Alguns, né? Eu chamei o Mateus para vir. Chamei várias vezes. Deu vontade de pegar um chinelo, mas eu não peguei, não, porque ele está grandinho. Mas tá bom, né? Vamos agradecer ao Senhor. Senhor Deus e Pai, nós te bendizemos por tudo, pela preciosidade que é a tua palavra, pelos textos que nós lemos, Pai. O Senhor é a nossa base, o nosso fundamento. Obrigado, Senhor, por tudo. Obrigado pelo que nós passamos desde o começo desta apostila até agora, o que nós aprendemos, que possamos vivenciá-la dia a dia, que possa ser muito útil, Pai, para nossos irmãos que estão aqui, que em cada casa vidas sejam, Senhor, transformadas com esses textos que aqui estão. Obrigado por tudo, Pai, pelo privilégio. Dê um domingo abençoado para os teus filhos, em família, guardando, Pai, repreendendo todo o mal. Ser com aqueles nossos irmãos que estão enfermos, Pai, vivendo uma vida difícil, dia após dia, com as dores. Alguns estão, talvez, nos hospitais, acamados. Tem misericórdia, Pai, cura. Nós cremos que o Senhor, hoje em dia, Senhor, transforma e cura as vidas. Tem misericórdia, Pai, dos nossos irmãos e irmãs nessas dificuldades. Nós, Pai, rogamos, porque sabemos que somente o Senhor pode dar forças e, Senhor, transformar e curar, Pai. Obrigado por tudo. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos e te louvamos. Amém, Jesus. Deus te abençoe, meus irmãos. Está encerrado. Os irmãos em casa, Deus te abençoe. A irmã Carmen, bom domingo. Deus abençoe você.